Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Eu costumo até brincar, já que eu estou no meio de assembleianos, para entender aqui, eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não adora imagem e escultura. Simplesmente isso. Uhum. Eu guardo o sábado pelo mesem motivo que você não leva o nome de Hashem em vão. A gente fala de guarda do sábado para os cristãos, nós temos uma diferença muito grande em relação aos judeus, porque como o próprio Mirra disse, o Shabat ele é exclusivo para o judeu. E nós como cristãos não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos... Entre homem e criador. O que eu queria sim perguntar para os pastores, para a bancada de lá, é que se eles acreditam que o Deus deles não mudou nada da Torá, nem um Yud como está escrito, por que eles não cumprem o Shabat? Deles que Deus fez isso. Mirra, e o Shabat é para nós também cristãos ou é algo exclusivo para o povo judeu? Olha, apesar que eu estou do lado aqui da bancada do professor Rodrigo Silva, eu vou defender o versículo em Êxodos. Veshameru bnei Israel et Shabat. Lasot et Shabat ledorotam beritolam. O povo de Israel vai cumprir o Shabat. Vai ser um pacto eterno entre eu, Beini, o Ven Bnei Israel, entre eu e o povo de Israel. Ot hi leolam é um sinal eterno. Então, para nós, sendo congruentes com o texto, o Shabat é para o povo de Israel. É para o povo de Israel. É uma guarda exclusiva de vocês. Exato, mas nós acreditamos que o Shabat, ele é mundialmente conhecido, isso desde a época da criação do mundo, e que possa haver um respeito das outras nações para com o Shabat. A gente acredita isso. Que as nações podem respeitar no sentido de reconhecer hoje é o dia do Shabat, hoje é o dia que Deus descansou e que o povo de Israel está descansando, mas não no sentido de guardar e cumprir as leis do Shabat. Olha, o senhor ainda tem 1 minuto para o senhor falar o que o senhor quiser. Não, eu achei que foi... Foi legal? Curto e objetivo. Eita, meu Deus do céu, querido... Olha, mas pelo menos dessa vez, pastor, eu tô no 72%. No outro tema, se Jesus era o Messias, começou com 94%. Quando eu falei, eu perdi 1%. Você lembra isso? Eu falei 3 horas, perdi 1%. Olha, o senhor hoje tá no lucro, hein, Mirra? Eu acho que é porque hoje o senhor começou cantando. Olha, querido doutor Rodrigo Silva, e aí, doutor? E esse Shabat, esse sábado, é para nós também cristãos? Agora eu estou num paradoxo aqui, porque quando eu encontrei que havia um segundo Rodrigo, eu falei, estou em maioria. Mas depois que a gente sentou, eu vi que eu estou em minoria. Por quê? Por um lado, dependendo da linha rabínica interpretativa que você tem, porque o Mirra sabe que dentro das linhas rabínicas há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até se você pegar o Maimônides e o Rash, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Ravi vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Então, é uma situação muito delicada, que de um lado, eu estou judaizando, no outro eu estou cristianizando. Eu interpreto que o Shabat é uma bênção para a humanidade. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat.
Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então, a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser um objeto de arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês. Olha só, e aí? Querido pastor Rodrigo, e o nosso lado cristão, como é que fica? Aguardamos os sábados? Estamos presos a isso? Muito bem. Bom, como já foi dito pelos nobres amigos, quando a gente fala de guarda do sábado para os cristãos, nós temos uma diferença muito grande em relação aos judeus, porque, como o próprio Mirra disse, o Shabat, ele é exclusivo para o judeu. E nós, como cristãos, não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos do princípio, seria muito importante para a humanidade, seria muito louvável e, inclusive, não teríamos tanto burnout, né, se as pessoas seguissem pelo menos o princípio do descanso. Tem gente que não quer descansar e nós vivemos numa sociedade tão ativista que as pessoas, elas se orgulham em dizer que não tiram férias. Uma vez eu encontrei um amigo e ele disse, olha, faz 20 anos que eu não tiro férias. Como que se isso fosse bonito. Eu disse para ele, rapaz, você está fazendo algo muito prejudicial a você, a sua família, a sua profissão, a sua mente e a sua espiritualidade. Porque o princípio é importante, tanto do âmbito espiritual quanto do âmbito social. Mas existem textos, e eu quero me focar muito nisso, textos bíblicos neotestamentários que deixam muito claro e evidente que não há necessidade mais de cumprirmos o sábado. E eu vou citar já de início Colossenses 2, versículo 16 e 17, que é o texto áureo, pujante acerca disso. Rapaz, que se diz, alguém portanto... tivesse aqui, diria que o senhor soltou a criptonita. Né? O áureo pujante ainda ficou mais divertido ainda, né? Rodrigo? É a criptonita, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, acho que esse versículo, ele já deixa muito claro, porque todas as vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento o sábado, são cerca de 60, todas elas têm a ver com o sábado semanal, e nunca com um sábado anual ou outro tipo de sábado. Ok. Querido pastor Marcelo Hebraísta, e aí, Marcelo, como é que é essa questão para nós cristãos? Muito obrigado, pastor Calixto. Nós defendemos, nós cristãos, que o nosso descanso está numa pessoa, aquele que é o descanso da graça, conforme Mateus capítulo 11, dos versos 28 a seguir. Agora tem também, pastor Calixto, uma questão exegética. Quando nós falamos do Shabat, nós logo pensamos em descanso. E aí nós teremos, abre aspas, um problema, porque conforme o livro de Ishaiahu, capítulo 40, verso 28, diz que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Então nós temos que começar desse pressuposto exegético, primeiro, que Shabat literalmente não é descanso, é cessar. A ideia do original não é descansar, é cessar, segundo o rabino Aryeh Kaplan, que é um gênio, né? Foi um gênio do judaísmo, Mirra deve conhecer muito bem. O rabino Ventura, que aqui acaba de chegar, Baruch Haba Beshem Adonai. Toda rabá. Ok. Baruch Hanimtza. Amém. Então, rabino Aryeh Kaplan, nesta obra magna, né? Ele explica que até o próprio Deus trabalhou. Note bem, o Eterno trabalhou no 7º dia, pastor Calixto. Gênesis, Bereshit 2, verso 2, o passuque 2 diz, havendo Deus terminado no dia 7º, né? O hebraico diz, Vaihal Elohim bayom ashevi'i melarto asher asava ishvot bayom ashevi'i mikol. Então, o próprio Deus, Mirra, trabalhou, não é? É lógico que vocês vão partir para a Torá Shebal Peh, e Deus trabalhou no sentido de criar o descanso, de criar o Shabat. Então nós entendemos, Calixto, cristãos, eu aqui,
o meu amigo Rodrigo Ursino. E hoje o professor Rodrigo Silva vai vir para o nosso lado também. Olha, já começou, pastor Rodrigo. Eu tô me sentindo... O judeu não quer que eu guarde o sábado. Eu tô entre os dois aqui, mundo. Ele tá falando que você não precisa. Exatamente. Então, é sobre essa perspectiva que nós, né, entenderemos. E o Mirra acho que pontuou muito bem, o Shabat é um mandamento eterno para os judeus. E penso que até para eles, que aqui data máxima vem é difícil, porque olha o que diz o tratado aqui de Shabat, o 118b, diz que se Israel guardar os 2 Shabatot, eles serão imediatamente redimidos, não é? A Geolá virá. Olha só, com grande alegria aqui também, recebendo ele com muita alegria. O rabino Gilberto Ventura, aleluia, que é fundador e presidente do movimento da Sinagoga Sem Fronteira, dedicado a ensinar mais sobre a cultura e a prática judaica. Ele é especialista na Bíblia hebraica e nos profetas, além do Talmud e da literatura rabínica. E olha, tá chegando aí, tá quentinho, tá no forno o lançamento do novo livro do Rabino, A Reencarnação na Bíblia. Querido Rabino Ventura, que bom te receber aqui. Seja bem-vindo. Muitíssimo prazer. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez com os senhores, já várias vezes com o meu irmão querido Rodrigo Silva, e o irmão estendo a todos, e com o meu irmão querido Rav Mirra, também muito querido, e que tem feito também uma participação muito boa, um trabalho muito interessante nas mídias sociais a respeito do judaísmo. É para eu falar já? Já 2 minutos. 2 e uma minutos. Pergunta para o senhor, o Ok. seguinte: e o Shabat? É algo exclusivo do povo judeu? Ou isso se estende a todas as nações, aos demais povos? Não tem nada exclusivo dos judeus. Ok. Não existe isso. Isso é um engano muito grande. É uma falta de compreensão a respeito da profundidade da Torá. O que significa isso? Significa que o povo de Israel é chamado de Mamlechet Kohanim. Significa uma nação de sacerdotes. O sacerdote, ele é uma pessoa que... é uma função que ele trabalha em prol dos demais. Portanto, o povo de Israel, o objetivo do povo de Israel é ser Or La'amim, Or Lagoim, luz para as nações. E o que significa essa luz? Não significa você subir em cima de um palco e esperar que os outros te observem e batam palmas para você. Claro que não. Significa que o povo de Israel tem uma missão extremamente importante, uma responsabilidade muito grande de vivenciar os ensinamentos, e não é só os ensinamentos, as vivências da Torá, com seus bônus e ônus, e a partir da concretização de todos esses princípios, transmitir a essência do que é a santidade, do que é a vida espiritual na Terra, de modo que todas as nações aprendam, tenham a oportunidade de aprender e repliquem. O rei Salomão, por exemplo, no dia da inauguração do Beit HaMikdash, do templo, do primeiro templo em Jerusalém, ele pede ao Eterno, ele diz que o Eterno atenda em especial as orações do estrangeiro, do Nohri, que vier até o templo para orar, de modo que esse estrangeiro aprenda a servir o Eterno como nós. Ou seja, o objetivo dele, como está em Isaías 56, que foi aquela passagem citada pelo pastor, é justamente que a casa de Deus, que o templo, o Beit HaMikdash, se torne casa de oração para todas as nações. Agora, tem algo muito importante. A centralidade do povo de Israel em relação ao Shabat e a todos esses ensinamentos é essencial. E se a gente tira essa centralidade e dilui e relativiza o Shabat como algo dado para todos, sem ter o povo de Israel dentro dessa questão como a referência, aí sim é um grande problema, porque aí já não é mais o Shabat da Torá. Obrigado, Rabino. Depois o senhor
Ok. Mirra, e aí, Mirra? Aí Deus descansou mesmo, mas o Eterno cansou. Caramba, 6 dias de trabalho foi pesado, hein? Para explicar o que o pastor falou do trabalho de Deus, é até bonita a interpretação que ele trabalhou para o descanso, mas Arash explica que, diferente dos humanos que não conseguem entrar no Shabat na hora certa, que nós não temos o poder de entender a exatidão do tempo, Deus consegue entrar na hora certa, que nem ele falou, Bachatzot Halayla, no meio da noite eu vou sair e vou bater nos primogênitos. Então a Torá, ela fala que Deus descansou no Shabat, porque Deus entrou na hora certíssima do Shabat. E por isso que Deus descansou no Shabat, mas não é que Deus trabalhou. É muito complicado a gente atribuir para Deus... feições humanas. Feições humanas. Mesmo que na Torá está escrito Yadoa Hazaká, sua mão forte, tudo tal. Isso tudo é para saber etaozen. É para a gente poder entender, mas Deus não tem feições humanas. Agora, o que eu queria agregar o que o pastor Rodrigo falou é que ele trouxe Maimônides, né? Que Maimônides diz que um goi que faz o Shabat, ele seria Hayav Mitah. Na verdade, não é Maimônides que diz isso, porque Maimônides não tem autoridade para falar isso. O que tem autoridade para falar isso são os sábios do Talmud. Maimônides é legislador. E isso está no Tratado de Sanedrin, e Maimônides que legisla conforme o Tratado de Sanedrin, que um goi que quiser fazer outros preceitos, ele até pode. Mas o Shabat ele não pode. Porque esse é um pacto eterno entre homem e Criador. O que eu queria sim perguntar para os pastores, para a bancada de lá, é que se eles acreditam que o Deus deles não mudou nada da Torá, nem um Yud como está escrito, por que eles não cumprem o Shabat? E por que de repente a igreja criou um domingo no lugar do Shabat? Olha, eu vou começar então, porque aí depois a gente vai fazer esse vai-bola de lá pra cá. Querido pastor Rodrigo, mas não é o Rodrigo Silva, é o outro Rodrigo, pastor Rodrigo, para responder a pergunta do Rabino. E aí, se Deus não mudou, por que nós não observamos o 4º mandamento, como ele está falando do Shabat? E por que nós somos acusados de ter mudado o dia do descanso de Deus? O domingo, é verdade isso? Olha, Rodrigo Silva deve vir pesado nisso. Não, sou magrinho. Muito bem. Bom, essa questão ela é muito importante. Primeiro, deixar bem claro aqui que Deus ele é imutável. Porém, a forma de Deus lidar com a humanidade, ela vai mudando de acordo com os tempos. Por exemplo, nós que acreditamos nas eras dispensacionais, nós acreditamos que Deus ele tem um trato com o seu povo escolhido em cada época, em cada período. Portanto, a revelação ela é progressiva. E no Novo Testamento, nós vamos observar com muita clareza, como eu já disse aqui, já citei Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, e também em outros textos, eu poderia citar aqui Atos capítulo 15, versículo 19, que é o primeiro concílio da igreja, ou seja, a primeira convenção ali de pastores, né, para usar uma expressão assembleiana nossa, que está escrito assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Então, esse foi o concílio realizado com os primeiros pastores ali da igreja, os primeiros líderes, e foi definido que aos gentios não se colocaria outra imposição que não estas, ou seja, trazendo da lei. E o domingo, ele não é o dia de guarda, como alguns pensam, do cristão, mas é um dia especial para nós. Por quê? Foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi o dia em que Jesus apareceu várias vezes. 7 vezes. Depois de ressurreto, exatamente. E a ceia, as celebrações em Atos, a gente vê isso sempre acontecer. O povo se reunia no domingo, o próprio Paulo se reunia no domingo, as coletas, as ofertas eram feitas nos domingos. Então, domingo se tornou um dia especial para o cristão por conta de todos esses fatos que são extraordinários para nós. Então, não é que houve uma mudança de dia, mas que o sábado é considerado um mandamento para o judeu, e nós, não sendo judeus, não temos a obrigatoriedade de cumprir esse mandamento, porque ele era apenas uma sombra
da realidade, que é Cristo. Então, como o próprio Marcelo, com muita excelência, como lhe é peculiar sempre, né? Deixou bem claro aqui, dizendo que nós descansamos numa pessoa que é Jesus. Então, não há essa necessidade para nós. Mas com isso também não há uma proibição se você quiser observar um sábado. Não, de jeito algum. Só não pode estar ligado à soterologia. Isso, exatamente. Não pode ser pedra de toque para a salvação. Pastor Rodrigo Silva, Atos 15, o concílio da igreja. Será o que a igreja fez lá, Rodrigo? Eu sei que não é essa linha que você vai defender. Mas não é aquilo que o senhor mesmo disse, um cuidado de não judaizar o cristianismo? Não era esse o cuidado que eles estavam tendo lá? Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Eu costumo até brincar, já que eu estou no meio de assembleianos, para entender aqui, eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não adora imagem e escultura. Simplesmente isso. Eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não leva o nome de Hashem em vão. Quando eu vejo, e eu vou responder sua pergunta, não estou tangenciando não, a minha dificuldade também com a compreensão do outro lado. Rodrigo. Não. É até brincadeira. É que quando você olha assim, na verdade, quando fala assim, a lei, na verdade é só o Shabat. Porque dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são defendidos pelo cristianismo atual, menos o Shabat. Então, com muito respeito, eu acho que para ser mais coerente com o que está sendo dito, o correto seria afirmar: o sábado foi abolido, e não a lei. Porque da lei 9 mandamentos estão em vigor. Mas como não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o sábado foi abolido, fala da lei, sombra, esquia. A gente pode trabalhar um pouquinho o sentido da palavra esquia. Sombra não é uma coisa assim que passou, é uma coisa que anuncia. Agora, mas como a sua pergunta foi sobre Atos, eu vou me deter nela, eu não vou falar em Colossenses agora. Não, vai à vontade, doutor. Não, porque eu tenho 2 minutos, eu não quero Não, aqui, doutor, né? mas agora o tempo é livre, a gente vai controlando aqui à vontade. Mas para dar espaço para todo mundo falar também. Começando então com o concílio de Jerusalém. Quando fala ali que nada vai exigir dos gentios, senão os itens que foram muito bem mencionados aí, devemos levar em consideração que o concílio de Jerusalém surgiu por causa de um tema básico, não foi o Shabat. O Berit Milá, né? Berit Milá, questão da circuncisão. Da circuncisão. Ok. Então é lógico que nós temos um resumo do que foi decidido ali, alusivo ao problema levantado, que era a circuncisão e talvez algumas outras práticas judaicas maiores, como as festas, etc. Tanto é que se a gente prender somente aquele versículo para falar, tá vendo, nós não precisamos guardar sábado, porque lá no Concílio de Jerusalém não exigiu que eles guardassem o sábado, somente isso aqui. Eu faria 2 perguntas. A primeira delas, ali não fala do dízimo. Então hoje nós podemos cobrar o dízimo ou não? Porque ali também não fala que o dízimo é um preceito que está na Tanar. E ali não fala que exigir dos gentios o dízimo. Então, como o dízimo não está mencionado ali, então nós estamos errados também de falar do dízimo. Ali não fala, por exemplo, também de outras práticas, como a feitiçaria. Ali não fala nada sobre a feitiçaria. E muitos dos pagãos praticavam feitiçaria à torta e à direita. Então, restringir a obrigatoriedade dos gentios apenas com base naquilo que está ali, para mim, é encurtar o entendimento maior. Eu já dei o exemplo do dízimo aqui, eu poderia dar outros. E a segunda pergunta que eu faria é a seguinte: se é para seguir aqueles preceitos, então nós temos um preceito de cacheruta ali. Carne sufocada. Carne sufocada, sangue. E pelo que eu saiba, nenhuma igreja hoje também exige dos membros que evitem comer carne sufocada e tudo. Então, se é para pegar aquilo literalmente como sendo o todo que deve exigir dos gentios e nada mais, então eu estou errado de exigir o dízimo, porque o dízimo não está mencionado ali, e eu tenho que começar a pedir às igrejas que não comam carne sufocada, nem que se abstenham do sangue, que também está lá. Essa é a minha visão. Mas não é uma explicação que Paulo dá lá em Coríntios, dizendo que se eu ficar preocupado com o tipo de sacrifício que fizeram, eu não tenho nem como sobreviver. Então, através da oração, tudo é santificado? Então, como é que o senhor entende isso? Vou responder com uma pergunta, como todo judeu. Diz que os judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. Uma vez perguntaram ao rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, algum mal nisso? Então vou responder com uma outra pergunta. Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém? Não estaria contradizendo, ele só estaria dando uma norma de como os cristãos poderiam conciliar aquilo. Seria isso? Eu entendo assim, ou Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém, ou eu tenho que talvez ter uma interpretação
para aquela decisão de Atos ali que não seja tão restritiva como nós pensamos. Ok, querido pastor Marcelo. E aí, Marcelo, como é que fica? É verdade que... Só um detalhe, pastor Marcelo. Eu só não mencionei Colossenses, é só por uma questão de deferência, para dar tempo. Depois, se o tema voltar de Colossenses, a gente volta a falar dele, viu, pastor? Perfeito. É só porque se eu falar demais aqui, aí não precisava dos outros virem, né? Só por essa razão, viu, pastor Antônio? Tranquilo. Diz que a metade do conhecimento é a pergunta, né? E a outra é a resposta. Então, nós defendemos aqui, e o pastor Rodrigo Ursino, representando aqui o pentecostalismo clássico e as Assembleias de Deus, o seguinte, que o sacerdócio de Yeshua não é o sacerdócio levítico. É um sacerdócio de uma ordem superior, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Na questão do dízimo, que o pastor Rodrigo pontuou, note bem, antes do estabelecimento da lei, Avraham Avinu já pagou o dízimo a Melquisedeque. Então antecede, não é, a lei sinaítica que foi dada no Sinai. E para mim, qual é o problema, pastor Calixto? Que no Novo Testamento, depois eu quero deixar essa pergunta ao Mirra também, nós saber dele, do Rabino Ventura, quando é que começou o Berit Hadashah? Porque Deus prometeu, no profeta Irmiyahu 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei um Berit Hadashah, é a palavra aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, porquanto eles anularam a minha aliança. Está falando da aliança do Sinaí, ok? Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por causa da superioridade da nova aliança, um cristão não se atenha a um dia, não é? Ele se atenha ao descanso da graça, que é Jesus. Até porque, se nós formos aprofundarmos aqui, nós temos 39 proibições do Shabat. Nós temos 39, segundo o Talmud. E foi uma discussão tão tremenda, pastor Calixto, que, segundo o Talmud de Jerusalém, no Tratado Shabat 7, conta-me que Rabi Yohanan e Ben Resh Lakish estudaram o tema do Shabat durante 3 anos. Imagine, professor Rodrigo Ursino, meu amigo aqui, e os demais debatedores. Nós estamos num debate de alto nível aqui, porque eu aprendi, doutor Rodrigo Silva, Mirra Gamerman, Rabino Ventura, que pessoas medíocres debatem pessoas e pessoas nobres debatem ideias. Então veja que há uma profundidade tão grande no Shabat, que os rabinos aqui discutiram os detalhes do Shabat durante 3 anos. Então quando nós advogamos aqui que nós não descansamos no dia, nós estamos falando da superioridade da nova aliança. E quando Yeshua, vou concluir, gritou do alto do Gólgota, Tetelestai, está consumado, está pago, todo aquilo, todas as sombras, todos os antítipos se cumprem na pessoa de Jesus, e ele é o descanso da graça. Eu posso fazer só uma pergunta? Eu sei que só para esclarecer mesmo, não? A minha dificuldade, pastor, é justamente com essa. Quando você fala, quando ele falou Tetelestai, ele cumpriu tudo, mais era sombra. Mas, não sei, eu estou fazendo uma pergunta muito sincera e humilde aqui, não para ganhar o debate. Você não acha que é incoerente essa fala com a ideia de colocar o Shabat e a lei? Porque, veja bem, todos os preceitos antigos, eu vou colocar a diferença entre lei moral e cerimonial aqui apenas em nível didático. Sim, ok. Apenas em questão didática. Ok. Tá bom? Sacrifício de cordeiro já está resolvido para mim, as festas, tudo bem, peça, tudo. Mas, com relação aos 10 mandamentos propriamente dito, todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então, hoje também eu estou desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Ou qual é o sentido da palavra sombra? Me perdoe, é uma dúvida sincera. Vamos usar a técnica que pastor Marcelo. Me perdoe se eu Não, de maneira nenhuma, pastor. Vamos usar a técnica que o senhor usou. Só um minutinho. Todos os senhores têm a liberdade de interpelar o amigo a qualquer momento. Ou tem essa liberdade para o fazer.
Professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, e inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. Uhum. O senhor tem esse texto? Tem. Eu vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do seu teu Deus em vão. Mas eu tenho o princípio de não levar o nome em vão. Então, quando a gente vai para Apocalipse, só um exemplo, eu poderia dar outros. Apocalipse capítulo 19, não, capítulo 11, versículo 19, João, no Apocalipse, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, você vai no capítulo 12, no verso 9, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, quando você vai também para o capítulo 14, você vê de novo a expressão no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E fala do juízo vindouro, onde é chegada a hora de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, como é que eu adoro? Porque você sabe, quando a gente adora Hashem, você adora Hashem de diferentes modos, dependendo da peculiaridade que ele tem. Por exemplo, a minha adoração ao nome sagrado dele é diferente da minha adoração pela salvação que ele procede. Concordo? Então, qual é o mandamento que me leva a reconhecer Hashem como Criador? Não é o honrar pai e mãe. Não é o não matar. Não é o do dízimo, se quiser pegar. O que eu reconheço Hashem como Criador é o 4º mandamento. Concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado. Mas o Espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o Espírito da lei. Como o próprio Paulo fala, o Espírito mata, a letra mata, o Espírito que vivifica. Então, só a guisa de ilustração, se João viu no céu a arca da aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no 4º mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a arca da aliança modificada. Ele falou que viu a arca da aliança e em seguida ele fala guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador.